Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 811. Super Pets não são tão bons. Parece que todo mundo sabe quem eu sou. No entanto, não conheço nenhum de vocês. Isso não parece justo. Ansem sorriu para as pessoas à sua frente. Eu não posso acreditar que tropeçamos com você aqui. Isso realmente é perfeito. O gerente Ku tinha assassinato em seus olhos. Ele olhou para as pessoas ao seu redor e elas se espalharam para cercar Ansem. Eram 7, e pareciam ser elites que abriram suas fechaduras genéticas. Além disso, todos estavam sob efeito da droga. Eles possuíam um poder antinatural e estavam claramente se preparando para matar Ansem. Ansem, convoque seu super animal de estimação. Já é hora de demonstrarmos a você que super animais de estimação não são tão bons. O líder, gerente Ku, parecia estar fervendo de raiva enquanto falava friamente com Ansem. Super animais de estimação não são bons, você está certo, eles são brilhantes. Mas eu não preciso de um super animal de estimação para lidar com vocês. Ansem convocou o Flaming Spike em suas mãos. Ansem queria ver o quão fortes as pessoas realmente eram, tendo usado a mistura Shura. Ótimo! Mostre-nos o quão talentoso você é. O gerente Ku parecia genuinamente animado e muito confiante em sua capacidade de matar Ansem antes de convocar um super animal de estimação. Seria melhor se eles não tivessem que lutar contra o super animal de estimação. Sem qualquer hesitação, o gerente Ku balançou sua espada enquanto o fogo irrompia da lâmina e a envolvia. Então, ele correu para Ansem. As outras 6 pessoas, que eram Shuras com chifres de sangue, tinham seus poderes elementais preparados. Todos eles correram em direção a Ansem, parecendo querer matá-lo rapidamente antes que ele convocasse seu super animal de estimação. Eles pareciam estar realmente confiantes em matar Ansem e, de fato, já haviam formulado um plano para matá-lo de antemão. Eles aprenderam com a chance de um dia encontrá-lo novamente. Mas o plano deles incluía o que deveriam fazer para lidar com o anjinho ao mesmo tempo. Agora que eles não precisavam lidar com o anjinho imediatamente, sua confiança foi reforçada. Eles pensaram que Ansem era uma pessoa que confiava apenas em seu super animal de estimação para obter força, e que ele não era tão proficiente em batalha. Agora que haviam usado seu líquido Shura, seu poder excedia o que eles acreditavam ser possível para um ser humano. Assim, eles pensaram que matá-lo seria uma tarefa trivial. Vendo a aproximação das primeiras armas, Ansem acenou para ele Flaming Spike. O Spike brilhou com uma luz verde. Sem medo, ele se comprometeu com a batalha que eles trouxeram para ele. A luz verde veio da simulação de Ansem do fantasma blindado. Ele poderia simulá-lo 100%. A força vital de Ansem não era tão forte quanto a do fantasma blindado, então a luz era um pouco mais fraca. Caixa! A luz verde indestrutível fendeu cada um dos ataques elementais de seus inimigos. Quando ele alcançou a espada longa do gerente Ku, o golpe de Ansem a quebrou com facilidade. Impossível! Como você pode liberar tanto poder? O gerente Ku e o resto de seu pessoal ficaram chocados. Todos eles usaram o líquido Shura para aumentar sua aptidão a um nível que lhes concedeu poderes elementais. Ansem nunca usou nada do tipo. Sem misturas para aumentar o corpo, eles não tinham ideia de como ele conseguiu se tornar tão forte e fazer tal coisa. Liberar poder não é tão bom assim. Ansem acenou com seu Flaming Spike em direção a um de seus atacantes. A luz verde girou ao lado do Flaming Spike, tornando-se uma broca de luz verde. O homem que estava vindo para cima ergueu seu escudo gigante de rocha, na esperança de bloquear o golpe que se aproximava. O Flaming Spike perfurou o escudo rochoso como manteiga. Sua velocidade não foi impedida nem um pouco e cortou o corpo do homem.
O chifre de sangue Shura rugiu, quando seu corpo começou a se transformar em pedra. Mas parecia inútil em oposição à broca verde. O corpo rochoso não ofereceu resistência e, depois que a broca o perfurou, ele foi morto instantaneamente. Os rostos de seus oponentes mudaram. Eles não esperavam que Ansem possuísse tal poder, mesmo com seu super animal de estimação. Ele era muito mais forte do que qualquer fragmento de informação os havia informado. Ansem acenou com seu Flaming Hack Spike e colocou seus inimigos em desvantagem. Ele ainda estava ganhando, apesar de enfrentar 6 pessoas ao mesmo tempo. Seus inimigos ficaram pálidos. Eles acreditavam que seu líquido Shura era suficiente para competir contra um super animal de estimação, mas agora, eles foram levados à conclusão surpreendente de que não era suficiente para lidar com o próprio Ansem. O que está acontecendo? Como Ansem pode lançar e liberar tal poder? Por que ele é tão forte? Ele encontrou uma maneira de absorver Life Geno Essences? Ele se tornou um ser celestial. O gerente Ku de repente ficou com medo. Ele não queria mais lutar contra Ansem. Vamos. Quando voltarmos, devemos informar ao chefe que Ansem conseguiu absorver Life Geno Essences. E devemos dizer a ele que ele se tornou um ser celestial, gritou o gerente Ku antes de sair correndo. 5 dos lutadores ainda permaneceram, mas não por muito tempo. Todos saíram correndo em direções diferentes, tão rápido quanto o vento. Ansem riu friamente e perseguiu o gerente Ku. O gerente Ku viu Ansem persegui-lo, mas se sentiu aliviado. Mesmo que Ansem pudesse alcançá-lo, os outros teriam ido longe o suficiente para estarem a salvo de qualquer outra perseguição que ele tentasse dar. De uma forma ou de outra, a mensagem seria entregue ao chefe. Mas então, o gerente Ku viu Ansem convocar um anjo loiro e uma rainha de armadura negra. Eu quero 2 deles vivos. Mate o resto. Ansem comandou friamente. O anjo e a rainha voaram em direções diferentes, e sua velocidade realmente chocou o gerente Ku. Esse tipo de velocidade, os 2 devem ser super bichinhos. Você tem 2 super bichinhos? O coração do gerente Ku foi despedaçado. Ele falou consigo mesmo em voz alta, reconhecendo sua subestimação de Ansem. Pelo cálculo do patrão, eles não teriam conseguido matá-lo mesmo que tivessem o dobro de homens. O próprio poder de Ansem e todas as coisas que ele conseguiu coletar ao longo do tempo estavam muito além de suas expectativas mais loucas. Você está errado. Eu só tenho um super animal de estimação. O outro é um espírito do rei. Oh, que bobagem! Talvez você não tenha ouvido falar? Espíritos do rei são o que você chama de super-espíritos. Eles são oficialmente intitulados espíritos da classe rei. Ansem moveu seu corpo e disparou logo atrás do gerente Ku, com uma velocidade mais rápida do que qualquer outro humano poderia alcançar. Espírito do rei! O gerente Ku exclamou em estado de choque, agora tendo perdido a capacidade de correr. Acabou! Está tudo acabado! Estávamos tão errados. Capítulo 812 A fruta vazia amadurece. Ansem avaliou o poder possuído pelo gerente Ku e seus seguidores. Eles não estavam longe da força de uma supercriatura, mas a força que eles tinham não era estável. Não era puro. Quando eles se tornaram Shura de chifre de sangue, suas habilidades eram semelhantes às de um ser celestial. Eles podiam lançar projéteis elementais, sim, mas não foram nem capazes de derrotar Ansem, cuja condição física era de cerca de 260. Sua pureza e estabilidade eram muito baixas, o que os tornava incapazes de competir. Outra coisa era a falta de experiência com os poderes que lhes foram concedidos. Seja por falta de prática com tanta força, ou pela incapacidade do poder de ser exercido com sutileza devido ao fato de vir da medicina, Ansem não tinha certeza. Parece que eu superestimei o poder desse Shura líquido. Afinal, não parece funcionar muito bem. Ansem jogou o Flaming Hack Spike no gerente Ku como um bumerangue, e o derrubou. Então, Ansem apontou para sua cabeça e disse,
responda minhas perguntas e eu o libertarei. Pá! Economize seu fôlego, não vou lhe contar nada. O rosto do gerente mudou quando ele falou. Seu corpo começou a inflar e expandir como um balão. Estrondo! Ansem saltou para longe quando o corpo do gerente explodiu como uma pinata, espalhando pedaços de sua pessoa pela área em uma repentina névoa vermelha. Os miúdos do gerente rapidamente começaram a apodrecer e desaparecer no nada. O rosto de Ansem mudou, incapaz de acreditar que uma pessoa pudesse desconsiderar tão completamente a importância de sua própria vida. Ninguém queria morrer de bom grado, mas o comportamento do gerente o fez franzir a testa. Parece que alguém pode ter feito algo com eles. Se não, como isso aconteceu? Ansem franziu a testa e olhou para onde seu anjo e a rainha foram. Um pouco depois eles voltaram de mãos vazias, o que desapontou Ansem. A mesma coisa aconteceu com eles. Eles tentaram capturar os que fugiram, mas eles se entregaram a um fim súbito e grisalho. Quem são essas pessoas? Ansem franziu a testa. Ele não conseguiu descobrir nada sobre suas identidades, pois todos carregavam o mesmo equipamento. Obviamente, alguém havia distribuído seus produtos para eles. Descobrir qualquer coisa sobre eles parecia inútil. Mas Ansem conseguiu colocar suas luvas em alguns frascos não utilizados do líquido Shura. Quando ele voltou, ele planejou que outros pesquisassem seu conteúdo para ele. Ansem colocou os frascos em sua mochila e foi em direção à vinha vazia. Rugidos e sons de impacto eram audíveis quando uma grande luta se seguiu. Ansem manteve um perfil discreto, enquanto devolvia seu anjinho e rainha. Sorrateiramente, ele se aventurou em direção ao pico. Lá, ele testemunhou a Fênix Negra lançando rajadas compostas de fogo negro enquanto batia suas asas em direção à videira. Mas as chamas não foram longe, pois um elefante verde ergueu a tromba e soprou água cor de limão para apagá-las. Ao redor do pico, outras 8 supercriaturas montavam guarda. Eles impediram a aproximação de toda e qualquer outra criatura. No pico, um homem com orelhas longas e pontiagudas estava alto. Seus olhos estavam vermelhos e ele estava vestido com uma túnica preta. Ele ficou ao lado das 4 frutas vazias, esperando pacientemente que terminassem de amadurecer. Os frutos vazios eram arroxeados e ao mesmo tempo luminosos. Suas fragrâncias agradáveis flutuavam por toda parte, cobrindo as terras com um perfume maravilhoso por dezenas de quilômetros. Qualquer um que cheirasse ficaria intoxicado. Seus corações saltariam com um súbito entusiasmo e vibração, e eles seriam muito mais animados. Parece que a fruta vazia vai amadurecer a qualquer momento. O coração de Ansem foi atingido pela emoção. A situação era melhor do que ele temia. Ele estava preocupado que o Devil Blood King pudesse apenas fazer um movimento e se libertar quando a fruta amadurecesse. Agora, ele já havia conquistado o topo e era guardado por uma série de supercriaturas que seguiam seus comandos. Isso era o que Ansem queria, pois era o que mais o beneficiava. Vendo a fruta vazia ainda não madura, Ansem não se apressou. Pacientemente, ele observou o desenrolar da luta. Havia 9 supercriaturas subindo as encostas agora, com a fruta vazia como alvo. Ansem já tinha visto muitos deles antes. A Fênix de Chama Negra e o Quirim Verde estavam lá. O Tigre Negro, o Fantasma Blindado, o Esqueleto Negro e o Grande Ganso Branco também estavam lá. Os outros 3 aproximaram-se juntos e ele não os tinha visto antes. Pelo que ele podia ver, porém, eles pareciam assustadores. Além da Fênix Negra e do Quirim Verde, ambos os quais atacaram o Elefante Verde-Limão, os outros lutaram com o resto 1 a 1. À medida que a batalha avançava, nenhum triunfou sobre o outro, no entanto. No geral, eles pareciam estar presos em um impasse. Ansem não sabia onde o Devil Blood King havia ganhado suas 8 supercriaturas, mas todas eram incrivelmente poderosas e não pareciam propensas a perder. Embora o Fantasma Blindado, o Esqueleto Negro,
a fênix de chamas negras e o quirim verde fossem fortes o suficiente para restringir seus oponentes, era muito difícil para eles subir e alcançar o pico. Eles certamente não fariam isso em um curto espaço de tempo. Os 4 frutos vazios também estavam perto de amadurecer. Parecia que as supercriaturas atacantes não chegariam ao seu destino a tempo. Ansem continuou a se esconder na encosta da montanha próxima e então convocou Moment Queen. Silenciosamente, ele perguntou a ela: "Momento, quanto tempo falta para amadurecer?" Moment Queen olhou para a fruta vazia e franziu a testa. Ela disse: "Parece haver um problema com a fruta vazia." Ansem parecia confuso. Ao observar a fruta, não notou nada fora do lugar. Então, ele perguntou: "Qual é o problema?" Moment Queen levou um segundo para contemplar sua resposta e então disse: "Eu já vi o fruto vazio antes e sei que deveria haver apenas um. Embora isso tenha ocorrido há mais de 100 anos, de forma alguma deve haver um adicional 3. Levaria mais 1000 anos para algo assim ocorrer, então não consigo entender por que tem 3 a mais de repente." "Você está dizendo que 3 dessas frutas vazias são falsas?" Ansem pareceu surpreso com essa revelação repentina. "Eu não sei, mas eles parecem reais o suficiente", respondeu Moment Queen, depois de passar um longo tempo olhando para a fruta. Ele. Ansem ia perguntar outra coisa, mas de repente ele ouviu aquela risada estranha novamente. Isso o enervou e ele olhou em volta para descobrir de onde vinha. Novamente, não havia ninguém lá, tudo o que ele podia ver eram as criaturas lutando na encosta da montanha. Estranho. O que é esse fenômeno peculiar? Ansem estava bastante assustado. Agora ele sabia que alguém o estava seguindo, mas não conseguia descobrir quem era. "Não, isso não está certo", disse Moment Queen com uma careta. Seus olhos estavam fixos no fruto vazio com visível confusão. "O que não está certo?" Ansem perguntou. "Não é apenas o número que está incorreto, a fruta em si também não está certa", disse Moment Queen. "Por quê? O que não está certo com isso?" Ansem não apressou Moment Queen para uma resposta. Ele apenas olhou para ela, como um sentimento inquieto tomou conta dele. "Embora eu nunca tenha visto um Empty Fruit maduro, e estes parecem estar prestes a amadurecer muito em breve, há algo diferente neles", disse Moment Queen, enquanto apontava para a videira. Assim como Moment Queen estava prestes a elucidar o motivo, as 4 frutas de repente começaram a brilhar. O cheiro agradável tornou-se uma névoa, como a fruta sagrada quando amadureceu. Capítulo 813 – Engolir frutas. Ansem não tinha certeza se deveria ou não ir para a fruta, pois Devil Blind King já havia estendido as mãos para agarrá-los. Mantendo sua contenção, ele continuou a olhar para as 4 frutas vazias que o Devil Blind King procurava pegar. Então ele perguntou Moment Queen: "Você pode explicar a anomalia que você notou com o Empty Fruit? O que há de diferente neles?" Moment Queen disse: "Antes de entrar no santuário do terceiro deus, pude vislumbrar frutas vazias cruas. Eles possuíam um fluxo de energia muito refrescante, mas esses 4 que vejo agora têm uma alta concentração de poder. Eles não são tão vivas e revigorantes quanto as vi antes, elas são poderosas demais agora." Ansem nunca tinha visto Empty Fruit antes, então ele não poderia validar pessoalmente o que ela estava dizendo a ele. Mas ele também percebeu que a fruta era extraordinariamente poderosa e desprovida do tipo de energia refrescante de que ela falava. Ansem escolheu acreditar no que ela estava dizendo a ele, portanto, não fez nenhum movimento. Ele apenas observou o Devil Blind King pegar as 4 frutas. Foi fácil e sem esforço para ele. Ele pegou o primeiro e liberou um cheiro inebriante. Sua fragrância simples era suficiente para fazer você se sentir como se estivesse derretendo. O Devil Blind King parecia extremamente satisfeito e imediatamente consumiu a fruta. Depois que ele comeu, seu corpo emanava aquele mesmo cheiro agradável. Ansem pensou que uma criatura poderia residir dentro da fruta e estava prestes a explodir de repente e atacar o Devil Blind King.
Infelizmente, apesar de observar seu consumo da fruta, nada disso parecia acontecer. Em vez disso, seu corpo parecia gerar uma aura sagrada. Os efeitos da fruta foram de fato bastante poderosos. O que é isso? Eu pensei que você tinha dito que havia um problema com a fruta vazia. Ansem perguntou, com os olhos arregalados, fixados no Devil Blonde King que estava se servindo da segunda fruta vazia. Moment Queen apenas franziu a testa e não disse uma palavra. Ela parecia estar tão confusa quanto Ansem. Ansem já havia esperado tanto tempo, então decidiu ser paciente um pouco mais e não fazer nada precipitado. Ele queria ficar e ver se surgia algum problema. Se há 4 deles, e 3 deles podem ser falsos, o Devil Blonde King foi apenas sortudo o suficiente para selecionar o correto para sua primeira mastigação. Ansem se perguntou. Mas quando o Devil Blonde King colheu o segundo da videira, nada mais pareceu acontecer. Tudo o que aconteceu em sua primeira seleção aconteceu com a segunda. A fruta ainda cheirava bem, assim como o Devil Blonde King. A fruta parecia tão preciosa quanto deveria ser. Droga! Eu deveria ter subido lá antes. O coração de Ansem estava profundamente arrependido de sua hesitação. Agora, ele sentiu vontade de invocar seu anjinho e invadir a montanha ao lado dela e da rainha do momento. Talvez ainda houvesse tempo suficiente para ele colher as outras 2 frutas. Mas assim que ele contemplou essas ações, ele ouviu algo em seu ouvido. Era a voz da mulher fantasma que o incomodava recentemente, exceto que desta vez não era apenas uma risadinha estranha. A voz realmente lhe disse algo. Não se aproxime. Ansem ouviu essas 3 palavras simples com clareza surpreendente. Ele já havia dado um passo à frente, mas agora, ele rapidamente recuou. Quem é você? Ansem olhou em volta, mas não conseguiu ver ninguém. Tudo o que ele podia espiar eram as paisagens com as quais se familiarizara recentemente, e a única mulher presente nas proximidades era Moment Queen. Moment Queen olhou para Ansem estranhamente, sem saber por que ele parecia estar examinando os arredores. Ela olhou em volta, mas não fez nenhuma descoberta, embora não soubesse o que procurar. Ansem não ouviu a voz da mulher novamente depois disso e não recebeu resposta para sua pergunta. Mas quando ele olhou para a vinha vazia agora, algo pareceu mudar. O Devil Blonde King ainda estava segurando a segunda fruta vazia. Ele ainda não tinha comido, mas parecia bêbado. Seu corpo balançou estranhamente até que, depois de um tempo desequilibrado, ele desabou no chão. A fruta vazia em sua mão rolou colina abaixo em direção ao tigre negro. Subitamente dominado pela alegria, o tigre negro não poupou tempo para devorá-lo rapidamente. Depois de comê-lo, a criatura tentou abrir as asas e sair da área. Mas quando ele decolou, seu corpo pareceu tremer e ter espasmos descontrolados até que ele perdeu a compostura no ar e caiu no chão. O grifo que lutava anteriormente contra o tigre negro saltou sobre ele e rasgou sua garganta com uma mordida visceral. Ansem estava congelado, observando a cena se desenrolar. Em seu coração, ele pensou consigo mesmo, esta fruta vazia realmente tem um problema. Vendo Devil Blonde King e o tigre no chão, incapazes de se recompor e se levantar, Ansem ficou repentinamente aliviado ao saber que havia tomado a decisão certa em ficar parado. Se ele tivesse subido lá, seria ele quem estaria naquele estado. As outras supercriaturas agora perceberam que realmente poderia haver um problema com a fruta. Todos eles recuaram para assistir o Devil Blonde King e o tigre negro convulsionar no chão. As supercriaturas perto do Devil Blonde King, além do grifo, pararam de lutar. Eles simplesmente olharam para seu mestre com profunda confusão. O grifo não cedeu em sua mordacidade contra o tigre negro. O tigre negro estava crivado de feridas e ferimentos em seu estado indefeso. Por mais que quisesse, o tigre negro não conseguiu se levantar para se proteger e não teve escolha a não ser aceitar a brutalidade do grifo. Quando Ansem pensou que o tigre de asas negras estava à beira da morte, ele rugiu e desferiu um golpe no grifo que o derrubou. Era como se tivesse acabado de receber uma injeção de estimulante, e sua força de repente se multiplicou.
O grifo gritou e rapidamente atacou o tigre negro novamente, mas então, o tigre negro rugiu para o céu e exalou uma presença aterrorizante. Isso chocou o grifo, e o rugido deteve. Ele rapidamente parou seu avanço e não se aproximou mais do tigre. Enquanto rugia para o céu novamente, o corpo metálico e preto do tigre de repente ficou decorado com um padrão roxo. O padrão roxo foi rabiscado em sua barriga e parecia duas mudas entrelaçadas uma na outra. O estranho diagrama cresceu em sua barriga e cobriu a besta cada vez mais. O padrão em si era como uma videira, e era estranho e místico testemunhar. Cresceu ao redor das costas do tigre e continuou até que todo o corpo estivesse coberto. Quanto mais o padrão roxo crescia, mais forte parecia a força vital do tigre. As outras supercriaturas na área estavam ficando extremamente alarmadas e nervosas com a situação em desenvolvimento. Ansem convocou sua máscara de olho do diabo e deu uma olhada no tigre negro, percebendo como sua força vital lembrava quase uma erupção vulcânica. A intensidade da assinatura de calor da besta havia triplicado e não mostrava nenhum sinal de desaceleração. Isso implica que a fruta vazia é boa ou ruim, então? Ansem tinha uma expressão confusa, incapaz de compreender o que estava vendo. Capítulo 814 Faça-o ficar. Ansem voltou seu olhar para o Devil Blood King. Ele parecia estar se saindo melhor do que o tigre preto, e ele parecia ter um controle melhor sobre como suportar os efeitos. Mas, em pouco tempo, seu rosto também começou a revelar o padrão roxo. Rugido. O chamado do tigre negro foi ensurdecedor, e ele bateu as asas e voou em direção ao grifo. Sua velocidade dobrou. O grifo gritou em resposta e voou para atacar o tigre com suas garras levantadas. Mas sua coragem foi em vão. No mesmo segundo em que se tocaram, uma grande parte de sua carne foi arrancada do osso. Anteriormente, eles eram quase tão fortes quanto o outro. Mas agora, o tigre estava dominando seu inimigo. O grifo não resistiu ao tigre negro, que o superou em todos os aspectos, potência e velocidade, em particular. Não demorou muito para que todo o corpo do grifo estivesse crivado de uma variedade de feridas e lesões, muitas das quais expunham os ossos internos. Vendo a vasta dádiva de poder que o tigre negro havia recebido, as outras supercriaturas na área de repente ficaram animadas. Rugido! Muitas criaturas rugiram para o céu em uníssono, então todas correram em direção à videira. Desesperadamente, todos queriam pegar as duas últimas frutas que sobraram. A montanha foi rapidamente jogada no caos mais uma vez. A única diferença desta vez foi que o grifo estava gravemente ferido e o elefante verde-limão lutava para competir com seus dois inimigos. Nesse ínterim, o Devil Blood King ainda estava deitado no chão, aparentemente desinteressado em tentar obter as duas frutas finais pelas quais as outras criaturas estavam competindo. As criaturas entraram em pânico e o pandemônio reinou enquanto eles tentavam pegar a fruta antes que o Devil Blood King pudesse se levantar novamente. Isso não está certo. Realmente não está certo. Ansem continuou a olhar para o Devil Blood King e o tigre negro, que se tornou muito mais forte desde que comeu a fruta vazia. Ele acreditava que havia algo errado, no entanto. E quando ele olhou para o Devil Blood King, ele sabia que o espírito estava lutando. Algo não estava certo. Ele acreditava que o Devil Blood King permanecia imóvel para que ele pudesse tentar resistir melhor a algo. Mas se o fruto vazio deveria beneficiar aqueles que o consumiam, por que ele resistiria? O Devil Blood King continuou deitado onde estava, com uma contração ocasional. O padrão rabiscou cada vez mais o rosto da criatura. Parecia que não demoraria muito para que ele abrisse mão de seu controle e compostura atuais. Estrondo! O elefante de Cal não podia mais resistir aos ataques combinados da Fênix de Chama Negra e do Quirim Verde. A cadeia de seu círculo defensivo quebrou, abrindo uma oportunidade para todos eles correrem em direção à videira. A Fênix de Chama Negra gritou de excitação e, como uma chama senciente, correu para a fruta vazia e engoliu uma. O Quirim Verde o seguiu por trás e tentou comer a última fruta. Assim que tentou agarrá-lo,
outra supercriatura impediu sua recuperação. O esqueleto negro estava lá, e aproveitou a chance para subir o pico e pegar a última fruta com seus dedos ossudos. Todas as outras criaturas pararam de se mover imediatamente. Agora que o fruto vazio havia desaparecido, não havia mais sentido em lutar por ele. A fênix de chama negra e o esqueleto negro imediatamente reagiram como o tigre negro, eles desmoronaram. Quando as outras supercriaturas tentaram deixar a área, de repente ouviram gritos. O Devil Blood King ficou de pé mais uma vez e gritou para os céus. Seu rosto estava todo rabiscado pelo estranho padrão roxo. Muitas das criaturas aterrorizantes acreditavam que o Devil Blood King se tornaria ainda mais forte, mas eles estavam errados. O Devil Blood King estendeu a mão e seus dedos se transformaram em garras. A mão inteira ficou vermelha como sangue, e parecia que o sangue iria escorrer dela a qualquer segundo. Todas as criaturas pareciam alertas e prestaram muita atenção ao Devil Blood King. Eles acreditavam que ele iria atacá-los e matá-los impiedosamente. Mas o que aconteceu a seguir os deixou em um estado de surpresa congelada. O Devil Blood King gritou quando sua mão vermelho-sangue arrancou sua própria armadura. Quando terminou, deu um soco no peito nu e arrancou o próprio coração. Todos e tudo ficaram chocados com o espetáculo que acabaram de testemunhar, incapazes de compreender por que o poderoso Devil Blood King de repente escolheu arrancar seu próprio coração. Pang! O Devil Blood King cerrou a mão que segurava seu coração em um punho, esmagando-o em geleia enquanto seu corpo desaparecia e voltava para a pedra espiritual a que pertencia. Quando seu corpo desapareceu, uma fruta vazia caiu no chão. Mas não era mais uma fruta vazia. Era mais como uma semente que tinha trepadeiras crescendo nela. As vinhas eram roxas e vermelhas e pareciam ter sido encharcadas de sangue. Ansem ficou chocado e pensou consigo mesmo, realmente havia algo errado. Foi uma sorte eu ter escolhido não ir, se fosse eu quem pegasse aquela fruta, teria sido eu. Todas as supercriaturas olharam para a videira vermelho-púrpura e, ao fazê-lo, as videiras se moveram. Instantaneamente, as vinhas se estenderam e dispararam para agarrar o Kirin verde que estava mais próximo a elas. O Kirin verde estava tão apavorado quanto zangado. Seu corpo brilhou em verde enquanto lançava flechas de água para atingir as vinhas que o agarravam. Mas as videiras tinham espinhos crescendo ao longo delas, e elas perfuravam as escamas verdes do Kirin com aparente facilidade. Eles abriram caminho através de sua carne e continuaram a perfurar seu caminho para dentro. Ansem sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava. Era diferente de tudo que ele já tinha visto antes, e era tão estranho que parecia surreal. Mesmo que as outras supercriaturas estivessem assustadas com o que estava acontecendo, nenhuma delas tinha certeza de como deveriam reagir. Eles apenas observaram as videiras abrirem caminho para o corpo do Kirin. À medida que as videiras perfuravam, as escamas verdes do Kirin também começaram a desenvolver um padrão roxo. Quanto mais esse padrão o dominava, mais fraca era sua resistência à videira. Rugido! Enquanto o Kirin verde continuava a se contorcer em agonia, eles ouviram um rugido. O tigre negro estava indo para o grifo mais uma vez. Do outro lado do pico, o esqueleto negro e a fênix de chama negra também estavam começando a desenvolver um padrão roxo em seus corpos. Eles se levantaram e fizeram barulhos assustadores, e então atacaram as criaturas que estavam mais próximas a eles. Foi o caos novamente, quando o sangue de supercriaturas começou a encharcar a encosta da montanha. O esqueleto negro e a fênix de chama negra eram muito mais poderosos agora, e eles destruíram selvagemente qualquer supercriatura que eles lutaram. Com uma névoa vermelha nevoada, o pico foi encharcado na cor vermelha. Rugido! O Kirin verde se levantou novamente, parecendo zangado. Seu corpo estava coberto pelo padrão fantasma agora, e ele saltou para o elefante verde-limão. Entre os respingos de cal, o Kirin foi capaz de rasgar suas costas. Com sua boca voraz, abriu a carne para expor a espinha dentro. O sangue começou a escorrer da ferida. As outras supercriaturas, que estavam atualmente livres de atacantes, decidiram fugir da área.
Todos sabiam que havia algo errado com a fruta pela qual estavam com fome, portanto, todos pensaram que era melhor reservar antes que algo ruim acontecesse com eles. As criaturas que estavam presas estavam tendo dificuldade em se comprometer a fugir. Isso era especialmente verdadeiro para o grifo, que logo seria morto pelo impiedoso tigre negro. O coração de Ansem ficou frio. Era tudo muito estranho, e ele sabia que deveria fugir agora enquanto podia. Você pode correr, mas deve fazê-lo ficar. A voz da mulher cantou nos ouvidos de Ansem mais uma vez e o fez estremecer. Capítulo 815 – Fruta vazia real. Quem? Ansem ficou chocado com a instrução repentina. Ele olhou em volta, mas, novamente, a voz não era acompanhada por nenhuma pessoa próxima. Ansem cerrou os dentes e pediu que Moment Queen o seguisse. Ele queria ficar o mais longe possível desse lugar estranho agora. Quando ele levantou a perna, Ansem sentiu algo. Ele saiu correndo do caminho assim que o chão se abriu e uma trepadeira apareceu de repente. Espantado, Ansem viu que vinha da vinha vazia. Muitos mais dispararam pelo chão, todos aparentemente vindo para ele. Foda-se a minha sorte, Ansem jurou para si mesmo. Ele pulou, convocou seu Flaming Hack Spike e o balançou nas vinhas que vinham em sua direção. O Flaming Hack Spike, que ele novamente imbuiu com uma luz verde, rasgou várias vinhas. Mas aparentemente foi em vão, pois mais e mais videiras apareceram. Ansem saltou e tentou voar, mas no segundo seguinte, ele congelou. Incontáveis trepadeiras surgiram do solo como um grupo de viver. Eles giraram entre si, formando uma barreira para bloquear sua ascensão. Dom! O Flaming Hack Spike de Ansem bateu contra uma videira que era mais grossa que um trem. Ele criou um entalhe de 1 metro de espessura na videira, mas não foi o suficiente para cortá-lo e liberar-se. Muitas outras vinhas agora vinham em sua direção, e Ansem não podia fazer nada além de correr. Ele lançou aero e decolou voando baixo. Ele se esquivou de muitas das vinhas que vieram atrás dele, mas a chance de escapar parecia pequena. Ansem não ousou usar asas, porque as asas não chegavam nem perto da velocidade de aero. E também não eram tão ágeis. Se ele usasse suas asas, uma videira certamente o agarraria e o derrubaria. Moment Queen moveu-se rapidamente ao lado dele. Ela parecia estar muito mais relaxada do que Ansem, no entanto. Era estranho vê-la tão composta, dada a situação. As trepadeiras que se entrelaçavam continuaram a crescer e se estender pelo céu, formando uma gaiola que acabaria por mantê-las presas onde estavam. Faça-o ficar. Ansem ouviu a voz da mulher mais uma vez. Fazer quem ficar? Não há necessidade de ser tão ambíguo e misterioso, apenas me diga direito. Ansem ainda não conseguia ver de onde a mulher estava falando com ele, mas ele ainda falou em voz alta em resposta. Ansem não achou que o que ele disse renderia muito, mas depois que ele falou, as vinhas furiosas pararam e voltaram ao solo. Ansem olhou em volta, mas ninguém apareceu. Todas as supercriaturas que vieram para a montanha para a fruta agora se dispersaram e desapareceram. Apenas alguns permaneceram. Lá estava o grifo, que estava morto. E havia também a fênix de chama negra, o quirim verde, o esqueleto negro e o tigre negro. Eles ficaram no topo do pico como se estivessem congelados. Ele não tinha certeza do que eles estavam fazendo. Mas depois de dar uma olhada mais de perto, ele ficou em choque. As pernas das 4 supercriaturas criaram raízes e videiras substituíram o que antes era seu cabelo. Seus olhos pareciam taciturnos e vazios, enquanto eles estavam lá. Pareciam vegetais, incapazes de se mover ou mesmo piscar. Ansem usou sua máscara de olho do diabo para observá-los. Suas forças vitais ainda eram fortes, mas muito lentamente, essa energia estava sendo direcionada para as raízes. Desnecessário dizer que Ansem ficou bastante surpreso. Ele pensou consigo mesmo, é assim que a vinha vazia produz sua prole? Todas essas criaturas são feitas para se tornar uma espécie de parasita hospedeiro, é isso?
E elas fornecem os nutrientes para as videiras recém-nascidas? Ansem pensou que era uma coisa terrível de se testemunhar, e que as vinhas eram mais assustadoras do que qualquer outra criatura que ele havia encontrado antes. Felizmente para ele, ele decidiu não comer a fruta vazia. Tornar-se fertilizante não era do seu interesse. Se essas criaturas poderosas fossem incapazes de resistir ao ser parasita, o corpo humano de Ansem nunca teria chance. Qual é a situação atual, então? Os 4 frutos vazios já encontraram seus hospedeiros, então por que ele me quer aqui? O que ela quer? Ansem agora acreditava que a voz da mulher era de fato a vinha vazia, já que a voz parecia controlá-la. Ansem, no entanto, não conseguia compreender o que a videira poderia querer dele. E ele também não sabia quem era a pessoa que ela queria que ele ficasse. A voz estranha à mulher não falava mais com ele, no entanto. Enquanto ele examinava a área em confusão, a vinha vazia que atravessava o pico da montanha começou a se abrir como se estivesse florescendo. Uma nova videira se estendia do centro e, ali, Ansem viu uma fruta verde do tamanho de um punho. Estava brilhando sob a luz do sol com um brilho de limão. O nariz de Ansem cheirou algo bom e isso fez seu corpo se sentir à vontade. Em seu coração, ele pensou consigo mesmo, a rainha do momento estava certa, afinal. As 4 frutas anteriores não eram a genuína fruta vazia. Esta aqui deve ser a verdadeira. Ansem, no entanto, não se atreveu a se aproximar. Ele apenas observou de longe a fruta cristalina que pendia da videira. Ele podia ver onde estava seu núcleo, e havia uma coisa parecida com um bebê dentro, semelhante a um feto. O bebê era muito pequeno e estava todo enrolado, obscurecendo seu sexo. Enquanto Ansem olhava para ela, esta única videira se aproximou dele. A fruta pendia da videira a menos de 3 metros dele. O bebê que estava enrolado dentro do núcleo estava com os olhos fechados, mas Ansem sentiu como se estivesse sendo examinado por ele. Ele sentiu como se estivesse sendo observado. Faça-o ficar e você pode ir. Não muito tempo depois, Ansem ouviu a voz feminina mais uma vez. Você está falando comigo? Ansem olhou para o bebê dentro da fruta com muito choque e fez a pergunta a ele. Quem mais? A voz feminina falou, enquanto o fruto vazio tremia sobre a videira em que crescia. Estava dizendo a ele que era realmente ela quem estava falando. Você é a supercriatura criada pela vinha vazia? Quando Ansem disse isso, de repente ele se sentiu um tanto estúpido. A resposta a essa pergunta era bastante óbvia. Mais ou menos, sim. Mas meio que não, também. A resposta do bebê surpreendeu Ansem. O que isto quer dizer? Ansem perguntou com curiosidade, enquanto uma parte de sua mente pensava em uma maneira de escapar da área. Ele tinha muito tesouro consigo, mas não queria dá-lo a ninguém. Não importa o que o bebê quisesse, ele não daria nada dele. Com Little Silver, o anjinho, a Moment Queen e a fada não confiável, eu deveria ser capaz de fugir daqui. Ansem então olhou para as 4 supercriaturas que estavam começando a se parecer com plantas e de repente perdeu a confiança que acabará de dar a si mesmo. Capítulo 816, Espírito Santo. Eu sou eu que engoli a semente do sagrado vazio. Eu renasci. Meus genes avançaram e me levaram ao santuário do terceiro Deus, mas agora, não sei se sou realmente eu mesmo. A voz feminina soou pesada e solene. O coração de Ansem saltou com as palavras e ele perguntou, você é o mesmo que essas supercriaturas? Ansem estava se referindo a Fênix de Chama Negra e ao resto que estava sob a influência da força parasitária. A fruta se mexeu e então a voz feminina falou novamente. Depois de milhares de anos, a videira vazia dá frutos. Eles renascem e seus genes melhoram. Mas quem sabe se eles ainda são eles mesmos agora? Ansem pensou consigo mesmo, as emoções deste fruto vazio não parecem muito estáveis. Se eu jogar minhas cartas direito, talvez eu possa escapar. Pensando nisso, ele disse ao fruto vazio, se você se sente assim,
Por que força os outros a engolir as sementes sagradas? A mulher respondeu: se eu nascer, posso abrir o portão para o santuário do terceiro Deus. E então, deixarei o santuário do segundo Deus e a videira vazia morrerá. Se eu não deixar sementes, não haverá quaisquer vinhas sagradas. Eu sou eu, e também sou a videira sagrada. Embora eu exista aqui, é difícil para mim controlar minha função natural de produzir descendentes. Ansem não sabia o que dizer. Agora, ela não era completamente ela mesma. Ela já foi uma supercriatura, mas agora, metade de seu corpo era composto pelos genes da vinha vazia. Era uma supercriatura que foi criada através da união de animais e plantas. Era difícil imaginá-lo na aliança. O que você era antes? Ansem não pôde deixar de perguntar, pois uma supercriatura como essa certamente teria alguma história. Eu era uma bruxa de espírito vazio. Ainda sou uma bruxa de espírito vazio. A voz falou com segurança e continuou: já respondi às suas perguntas. Você pode entregá-lo para mim agora? Eu tenho que ser honesto com você, eu realmente não sei o que é que você quer. Se você me contasse diretamente, eu poderia ter dado a você muito antes, testou Ansem. Eu quero a sua planta do Espírito Santo. Não há mais nada que você possa fornecer, que eu veja valor, disse a bruxa do espírito vazio. Planta de um Espírito Santo? O coração de Ansem deu um pulo e ele deu a ela a sua cabaça. Então ele perguntou: é isso? É isso que você quer? Sim, confirmou a bruxa do espírito vazio. E então, a videira mudou-se para pegar a cabaça de Ansem. Espere. Ansem puxou a mão para trás e disse: pelo menos me diga por que você quer isso. A bruxa do espírito vazio pareceu chateada com a pergunta que foi feita e disse: por alguma razão, não cresceu como deveria. Vou ajudá-la a crescer novamente, desta vez ao máximo. Ansem congelou, não esperando que ela se sentisse assim. Quando ele recebeu a cabaça pela primeira vez, a cabaça e as videiras às quais ela se agarrava estavam secas e quase mortas. O que ela disse meio que fazia sentido, e não parecia que ela estava mentindo. Você está dizendo que a cabaça é como você? Há uma supercriatura dentro dela? Ansem lembrou-se dos ossos gigantes envoltos em videiras que jaziam perto da cabaça. Se a cabaça criasse uma criatura gigante parecida com aquela, certamente as coisas seriam interessantes. Ela negou o pensamento de Ansem e disse: é diferente. É uma planta pura de um Espírito Santo. É especial e não pode ser comparada comigo. De onde é? Ansem perguntou. Ele não estava disposto a abrir mão da cabaça, pois era algo com que brincava quase todos os dias. Ele havia se tornado bastante apegado ao enigma. E se fosse realmente um Espírito Santo que ainda estava crescendo, não era algo que ele estaria disposto a simplesmente entregar. Ansem sempre foi uma pessoa gananciosa e, a menos que a morte fosse certa, ele não entregaria seu tesouro. Não sei, mas posso sentir sua presença sagrada. Não sei dizer de onde é, disse a bruxa do espírito vazio. Se não é o mesmo que você, então por que você quer? Ansem perguntou, olhando para o espírito da bruxa vazia. Ela parecia estar aborrecida com a enxurrada de perguntas e não respondeu mais. Em vez disso, ela disse: isso não é da sua conta, apenas me dê. Depois disso, a videira veio novamente das mãos de Ansem. Em resposta, ele deu 2 passos para trás e evitou. Isso enfureceu a bruxa do espírito vazio, e agora suas videiras saíram do chão como dragões. Eles capturaram o céu mais uma vez, tentando negar a Ansem qualquer chance de fuga. Você não disse que entraria no santuário do terceiro Deus assim que nascesse? Como você pode ajudar isso a crescer? Não é algo que você possa fazer em um único dia. Ansem gritou e se preparou para chamar o anjinho. Se ele não conseguia sair dessa, então lutar para sair era a única opção. Ele não estava disposto a entregar a cabaça. Se Ansem estivesse disposto a lutar e vencê-la, não haveria como pará-lo. Além disso,
se ele destruísse a supercriatura, estaria derrotando uma que estava prestes a entrar no santuário do terceiro deus. Mas Ansem estava com medo das outras 4 supercriaturas que estavam por perto. As sementes sagradas estavam crescendo dentro deles, embora estivessem enraizadas no pico, não havia como dizer se elas poderiam ou não se juntar à luta. Mesmo assim, Ansem se preparou para a batalha. Mas quando a bruxa do espírito vazio ouviu o que ele disse, ela reprimiu sua agressão e disse: "O que você diz faz sentido. Vou nascer em breve e será difícil para mim ficar aqui. Não posso cuidar disso." Ansem respondeu rapidamente dizendo: "Então, que tal você me deixar cuidar disso? Eu já cuidei bem dele, na verdade, trato esta cabaça tão bem quanto trataria meu próprio filho. Eu a mantenho alimentada, e ainda teve a oportunidade de beber incontáveis galões de sangue de supercriatura." Ansem se pintou da maneira mais positiva possível, como se quisesse adotar uma criança pobre em uma família rica. Ela pareceu tocada por suas palavras, e então, o bebê dentro da fruta abriu os olhos. Olhos esmeralda olharam diretamente para ele. Ela olhou para Ansem e a raposa prateada que descansava em seu ombro, e então olhou para a fada dentro de seu bolso. Depois de um tempo examinando sua pessoa, ela disse: "Tudo bem. Você vai cuidar dele. Mas ele vai nascer com um gene incompleto. Vai ser difícil para essa coisa nascer, independentemente de quanto sangue de supercriatura ela tenha. Bebidas. Espere aqui. Quando eu nascer, vou fornecer sangue de espírito vazio. Ao fazer isso, vou reparar suas falhas." Capítulo 817. Você me pertence. Ansem concordou alegremente. Ele receberia um presente sem ter que arriscar sua vida. Vendo a fruta fora da bruxa do espírito vazio, ele então pensou em algo. Quando o Santo Rino entrou no santuário do terceiro deus, ele derramou toda a sua velha carne. Agora que ela estava indo para o santuário do terceiro deus, Ansem se perguntou se isso significava que ela também teria que deixar o fruto de sua composição para trás. Se o fizesse, poderia ser tão bom quanto a carne daquele rinoceronte. Ansem então esperou que a bruxa do espírito vazio nascesse, para que ele pudesse pegar a fruta. Mesmo que ele não pudesse comê-lo, poderia ser benéfico para sua nova coruja espiritual. A videira com o fruto voltou para a colina e, enquanto subia, exalava uma fragrância refrescante. Com o passar do tempo, Ansem pôde observar o bebê crescendo dentro do núcleo. Não foi uma cena chocante e violenta como tinha sido com o Santo Rino. Todo o espetáculo era suave e sereno. Permaneceu ali quieto, esperando seu próprio nascimento. Talvez ela tenha evoluído lentamente ao longo de 1000 anos, e não foi uma transformação repentina como aconteceu com o rinoceronte. Tudo foi natural e Ansem esperou lá por 2 dias. Na manhã do terceiro dia, o caroço da fruta rachou. Como um bebê de verdade, a bruxa do espírito vazio saiu gingando da fruta. Ela era quase do mesmo tamanho da fada, mas não tinha asas. Ela estava nua e uma marca roxa adornava sua testa. Além disso, não havia nada de especial em sua pessoa. A bruxa do espírito vazio se aproximou e chegou antes de Ansem. Ela estava cercada por pontos de luz, que flutuavam para o céu. "Traga o Espírito Santo", disse a bruxa do espírito vazio, parada a meio metro de Ansem. Ele estava alerta, mas ainda abriu as mãos para revelar a cabaça para ela. Ele a encarou atentamente. Se ela tentasse roubá-lo, ele o puxaria de volta e lutaria. Ela pousou na mão de Ansem e cortou o dedo. Uma gota de sangue transparente caiu sobre a cabaça. O sangue era mais claro que a água e, quando pingou na cabaça, a cabaça o absorveu em 1 segundo. Depois de absorver o sangue, a cabaça seca e amarela mostrou movimento. A cabaça começou a tremer como se tivesse vida. Não parecia haver uma grande mudança, mas Ansem podia sentir o movimento de sua força vital como nunca antes. O coração de Ansem estava tremendamente feliz. Ele havia acreditado que ela faria algo mal concebido e, agora, ela estava realmente ajudando-o a cuidar da cabaça.
Ansem costumava sentir que faltava algo na cabaça, e o fluxo de energia crescia um pouco devagar. Mas agora, ele aprendeu que nasceu danificado, por isso era lento. Agora, com o sangue da bruxa do espírito vazio, a força vital dentro dela era como uma planta recém-cultivada. Parecia mostrar uma fome que nunca teve antes, uma sede insaciável por sangue mágico. As linhas douradas que decoravam a cabaça apareceram em maior número. Eles já haviam aparecido antes, mas não tinham a vibração e a centelha de vida que estavam sendo exibidas visivelmente agora. De fato, parecia algo recém-colhido da videira. A bruxa do espírito vazio olhou para a cabaça de uma forma que sugeria que ela estava esperando por algo, mas não sabia o que. Ansem reconheceu que ela estava escondendo algo e que havia um motivo oculto para ajudá-lo. Havia uma razão pela qual ela inicialmente queria a cabaça para si mesma, mas era algo que Ansem ainda não havia descoberto. Estrondo! O ar vibrou e uma velha porta dupla de madeira apareceu no céu. Através da moldura da porta, uma presença assustadora emergiu. E como se tivesse influenciado a própria atmosfera, o céu mudou de cor. Os esporos de luz que flutuavam ao redor da bruxa do espírito vazio agora começaram a flutuar diretamente em direção à porta e então, por trás dessas portas, uma sombra em forma humana se aproximou. Ansem foi capaz de vê-lo, apesar da névoa e do embaçamento que mascaravam a entrada. Sob a gravidade da tremenda força que veio, Ansem não conseguiu ficar de pé por muito tempo. Ele caiu no chão. Isso já havia acontecido com ele uma vez antes, então ele sabia que não adiantava tentar resistir. Mesmo as supercriaturas não resistiram à pressão que vinha daquelas portas. E Ansem era apenas um humano, e também não era um ser celestial. Afaste o Espírito Santo. Os olhos da bruxa do espírito vazio pareciam estranhos enquanto ela falava com ele. Seus lábios não se moveram, mas ele a ouviu claramente em seus ouvidos. Embora Ansem não soubesse o que ela estava planejando, ele imediatamente devolveu a cabaça à mochila. Quando ele levantou a cabeça, ela já estava voando em direção às velhas portas de madeira. Estrondo! A porta se abriu e uma senhora parecida com um elfo apareceu do além. Ela exalava uma elegância que nenhuma mulher humana poderia, e ainda assim sua aparência parecia tão natural e casual. Olhar para aquela mulher uma vez imprimiria em sua mente uma visão que você nunca poderia esquecer. Ela era tão natural que se misturava com o ambiente. Nenhuma outra mulher se parecia com isso. A mulher saiu pela porta e olhou para aquela bruxa do espírito vazio, que estava voando em sua direção. Ela sorriu e perguntou: "Você vai me seguir no caminho da evolução?" "Sim." A bruxa do espírito vazio respondeu calmamente, enquanto voava em direção à mulher. A mulher sorriu em resposta. Ela estendeu a mão e permitiu que a bruxa do espírito vazio aterrissasse nela. Mas assim que ela se virou e estava prestes a entrar novamente pela porta, ela olhou para baixo e parou. Ela se virou e olhou para Ansem. A bruxa do espírito vazio a viu olhar para Ansem, e isso fez seu coração pular com uma preocupação repentina. A mulher observou Ansem deitado no chão e pareceu surpresa. Então, ela olhou diretamente para o ponto vermelho na testa de Ansem. "Sente-Fan esteve aqui antes? Isso é interessante. Se eu encontrar, não poderei deixá-lo ir." A mulher parecia estar falando consigo mesma. Ansem ainda estava sendo empurrado para o chão e não conseguiu ouvir o que ela disse. A bruxa do espírito vazio ouviu, no entanto, e isso pareceu trazer-lhe alívio. Ela também se virou para dar outro olhar a Ansem, de muita surpresa. Ela pensou que a mulher havia notado a cabaça que Ansem possuía, mas ficou surpresa ao ver que a mulher estava realmente notando o próprio homem. A bruxa do espírito vazio nunca teria considerado Ansem, que nem mesmo era um ser celestial, digno da atenção da mulher. Ansem se sentiu mal ao ser esmagado na terra, mas logo depois a pressão foi removida. A força parecia mais leve e ele foi libertado. Então, ele se levantou.
Ele pensou que a mulher já havia levado a bruxa do espírito vazio de volta pela porta, mas ao levantar a cabeça, ficou surpreso ao vê-la ainda ali, pairando no céu. Os lindos olhos olharam para ele, e ela sorriu calorosamente. De agora em diante, você pertence a mim. Em meio à confusão de Ansem, ele não tinha ideia de por que ela continuava olhando para ele. Ele também pensou que ela havia descoberto a presença de sua cabaça, mas então a mulher apontou o dedo diretamente para ele. Estrondo! Uma luz rachou o ar e atingiu a testa de Ansem. Capítulo 818 Rei Cavaleiro de Aço. Quando a mente de Ansem voltou, a mulher havia sumido. Ela já havia levado a bruxa do espírito vazio de volta pelas portas de madeira. Enquanto a bruxa do espírito vazio estava saindo, ela olhou para a mochila de Ansem como se realmente sentisse falta da cabaça. As velhas portas de madeira se fecharam e depois desapareceram do céu. Ansem deu um longo suspiro. Quando ele tocou sua testa, ele não sentiu nada. Dando uma olhada em si mesmo no espelho, ele notou que o ruge de antes havia desaparecido. Ele havia sido substituído pelo que parecia ser o símbolo de um lótus, embora você tenha que prestar muita atenção para determinar o que era. Olhando de relance, você simplesmente presumiria que fosse um ponto ou espinha. Esses idiotas! Eles não têm nada melhor para fazer do que sair por aí deixando selos nas pessoas? Ansem gritou com raiva. Mas no segundo seguinte, aquela raiva foi acalmada pela visão da fruta. Quando ele correu rapidamente em direção a ela, descobriu que estava madura e havia sido aberta. Embora o núcleo tivesse desaparecido, ainda havia bastante polpa para ele devorar. Antes que Ansem voasse até a videira para recuperar a fruta, a vinha vazia começou a murchar. Estava morrendo diante de seus olhos e, ao fazê-lo, suas folhas ficaram amarelas. Estrondo! A ilha vazia começou a tremer e logo começou a desmoronar. Com maior pressa, Ansem subiu ao pico e arrebatou a fruta vazia quebrada. Então, ele decolou da ilha para uma região mais segura dos céus. O gigante Empitivine começou a desmoronar no mundo abaixo, e a ilha foi com ele. Grandes montanhas de pedra desmoronaram sobre si mesmas, caindo nas terras abaixo e esmagando as vinhas que antes as mantinham no alto. O barulho de tal destruição natural era ensurdecedor. A área logo parecia apocalíptica, como se um pilar que antes sustentava o mundo agora tivesse se dobrado sob o peso da vida acima. Ele havia quebrado e o mundo estava caindo em um abismo de terra arruinada e rochas escarpadas. A videira gigante caiu e a ilha se foi com ela. Era como se o mundo gritasse, e com a fuga da harmonia e compostura, restaria apenas o caos para tomar seu lugar. Ansem voou pelo ar, observando tudo se desenrolar de cima. Nas terras abaixo, formou-se uma cratera negra sem fundo aparente. Nuvens de poeira se materializaram, envolvendo os picos despedaçados que contornavam a região montanhosa sobre a qual havia desabado. Essas montanhas dobraram e desmoronaram sob o peso das terras que caíram sobre elas também. E desfigurou as ásperas terras altas em uma ruinosa paisagem infernal. Ansem esperou até que tudo estivesse resolvido antes de retornar às terras abaixo. Ele voou para baixo para observar o local onde a ilha havia caído. Ele foi quebrado e suas montanhas escavadas quase desmoronaram e desapareceram, mas a evidência de seu passado ainda permanecia. Estranhamente, porém, o pico da montanha onde nasceram as 4 frutas estava totalmente intacto. As 4 supercriaturas também estavam lá, como uma fauna esculpida. As mudas em suas cabeças já pareciam estar crescendo saudáveis. Suas raízes devem ter percorrido profundamente o pico, embora Ansem não pudesse adivinhar o quão longe eles foram. Ansem observou a visão por mais algum tempo e finalmente decidiu ir embora. Ele queria saber se receberia algo cortando as mudas. Mas se ele fizesse isso, as videiras seriam extintas. E Ansem estava preocupado com a probabilidade de a videira tentar se proteger de possíveis arruinadores, e então desistiu da ideia de fazer a barba. Ansem já havia recebido muitas recompensas deste passeio. Sua cabaça foi consertada e ele recebeu o fruto vazio.
Não havia necessidade de ele cortar as mudas. Ansem tentou mordiscar um pouco da fruta vazia para si mesmo, mas era como areia. Era impossível para ele consumir tal coisa. Mas ele sabia que era bastante semelhante à carne do santo-rino, que também era prejudicial quando ele tentava comê-la. A fada tentou sair correndo da casca para consumir avidamente a fruta, mas Ansem foi rápido o suficiente para detê-la e empurrá-la de volta para dentro. Quando Ansem precisou de ajuda nas terríveis situações que surgiram neste passeio, ela não ajudou nenhuma vez. Ansem não estava nem um pouco disposto a dar a ela uma parte dos despojos. A raposa prateada começou a mostrar algum movimento e claramente queria um pouco da fruta vazia também. Ele acariciou-o para confortá-lo, mas convocou seu dobre de morte e trouxe sua cabaça para ver se eles a queriam primeiro. Eles não mostraram nenhuma reação, então Ansem cortou a fruta em 5 porções separadas. Ele deu um pedaço para a raposa prateada, um pedaço para a fada e outro para a coruja. As 2 últimas peças foram dadas a Moment Queen. Moment Queen provou ser inestimável e ajudou muito durante esta excursão. Portanto, ele não estava disposto a baratear a recompensa que desejava dar a ela. Moment Queen aceitou as 2 peças, e depois disso, a maneira como ela olhou para Ansem foi um pouco diferente. Ela acreditava que Ansem só estaria disposto a dar a ela uma fatia no máximo. Ela ficou muito surpresa ao receber 2. Se você me servir bem, não vou maltratá-lo. Você merece isso, disse Ansem ao Moment Queen. Moment Queen acenou com a cabeça em resposta e depois comeu os 2 pedaços de fruta. Nada mudou, então Ansem a devolveu ao mar da alma. Onde está o tiozinho? Certamente ele não foi enterrado sob a carnificina da ilha que desabou, não é? Ansem ficou um pouco preocupado com o desaparecimento de Wang Yuan e foi procurá-lo. Enquanto Ansem pensava onde poderia cavar e procurar o sujeito, ele o avistou à distância. Ele estava acenando. Ansem suspirou e foi encontrá-lo. Ele deu a ele instruções para um lugar mais seguro e depois voltou para o Moment Shelter. Quando Ansem voltou para Moment Shelter, ele foi saudado com o som da batalha. Os ruídos de uma luta se chocavam contra os rugidos de Little Black e Big Black. Quem se atreve a entrar no meu território sem ser convidado? Ansem correu para dentro e viu o fantasma blindado lutando contra os 2. Big Black foi incapaz de vencer o fantasma blindado, e Little Black ainda estava se recuperando de seus ferimentos. E agora, ambos estavam sangrando muito devido aos ferimentos sofridos na luta. O fantasma blindado tinha visto Ansem prestes a ser preso pela videira na ilha, então acreditou que ele havia sido morto. Portanto, voltou aqui para se abrigar. Não esperava seu retorno repentino e, assim que Ansem apareceu, tentou fugir. Você vem aqui, intimida meus cães de guarda e agora tenta fugir? Acho que não. Vá buscá-lo. Ansem convocou Moment Queen e o Little Angel para atacar o intruso. O fantasma blindado era bastante poderoso e durou 1 hora inteira contra eles antes que Moment Queen pudesse acabar com ele. Moment Queen matou o Super Criature Steel Night King. A alma da besta foi adquirida. A carne desta criatura não é comestível, mas você pode colher sua essência Life Geno. Consuma sua essência Life Geno para ganhar de 0 a 10 pontos Super Geno aleatoriamente. Você pode recuperar a alma da besta de Moment Queen. Pegue agora. Sem um segundo de hesitação, Ansem imediatamente pegou a alma da besta. Uma coisa sobre esta última morte se destacou para Ansem em particular. O Steel Night King era uma criatura de 2ª geração, e o anúncio dizia que ele era incapaz de consumir sua carne. Se uma supercriatura de 1ª geração não pudesse ser comida, seu corpo se decomporia. Estranhamente, porém, este corpo permaneceu. A luz verde desapareceu, mas a armadura e a espada longa não desapareceram. Capítulo 819 Um grupo de Shura. Este é o seu equipamento. Ansem pegou a armadura e a espada larga de aço. Eles eram bastante pesados, mas depois de dar alguns golpes, Ansem achou que a espada era boa de manejar.
Ansem tentou simular o fluxo de energia do fantasma blindado e, quando fez, a espada larga de aço emitiu um feixe de luz verde com alguns metros de comprimento. A luz era muito mais forte do que quando ele a usou em seu Flaming Hack Spike. Parecia ser um equipamento exclusivo, e Ansem ficou encantado ao receber ainda mais espólios de suas escapadas recentes. Ansem ordenou aos outros que transferissem a armadura e a espada grande de aço. Depois que isso foi feito, Ansem foi refinar a Life Geno Essence no Spirit Hall. A Life Geno Essence verde se dissolveu sem esforço em seu corpo e, ao fazê-lo, ele sentiu seus músculos se contraírem e suas articulações se fortalecerem. Steel Night King Life Geno Essence foi absorvida. Você recebeu um ponto Super Geno. O anúncio tocou várias vezes em sua cabeça e trouxe muita alegria a Ansem todas as vezes. Ele estava se sentindo desapontado com sua recente incapacidade de obter pontos Super Geno, e ficou deliciosamente surpreso ao ver o Steel Night King praticamente se entregar a ele. No total, Ansem recebeu 8 pontos Super Geno da Life Geno Essence do Steel Night King. Isso elevou sua contagem total para 63. Vou atingir o máximo em breve, com certeza. O coração de Ansem estava tão alegre quanto se poderia estar. Depois de fazer as malas, ele usou o teletransportador no Moment Shelter para retornar à Alliance. De volta à Aliança, Ansem rapidamente colocou Ji Yanran na buzina. Ele contou a ela sobre seu encontro com o Shura de chifres de sangue. Algo assim realmente aconteceu? Certamente devo informar meu pai sobre isso. O rosto de Ji Yanran parecia mortalmente sério ao ouvir o que ele tinha a dizer. Se a medicina pudesse aumentar rapidamente a aptidão dos humanos e permitir que os evolutivos lançassem poderes elementais por capricho, tal mistura seria bastante aterrorizante. Vou dar a amostra do líquido Shura para você, disse Ansem. Ok, claro. Venha me conhecer, eu queria vê-lo, de qualquer maneira. Ji Yanran assentiu. Você está precisando de mim? Por quê? O que é? Ansem se perguntou por que ela poderia estar procurando por ele. Vou te contar pessoalmente. Ji Yanran não respondeu. Ansem concordou, apesar de sua curiosidade, e então foi até o escritório de Ji Yanran. Se esta fórmula pode aumentar tanto o poder de um evoluidor, é muito difícil imaginar as mudanças que ela poderia trazer. Seria um grande benefício para a humanidade. Quando Ji Yanran aceitou o frasco da substância Shura, ela mal podia acreditar no que Ansem havia dito a ela. Pesquise primeiro. Ansem sabia que ele havia tropeçado era algo importante, mas fazer declarações sobre isso era inútil até que eles aprendessem mais. Se eles pudessem fazer engenharia reversa do soro e descobrir do que ele era composto, então eles poderiam fantasiar sobre isso. Mas se eles fossem incapazes de recriá-lo e sua associação com a família ao se tornasse pública, Ansem acreditava que sua influência e prosperidade se tornariam imparáveis. De qualquer forma, por que você estava procurando por mim? Ansem perguntou a Ji Yanran. Um grupo de Shura visitará a Aliança em breve, e eu estarei presente no banquete que iremos compartilhar com eles. Eu esperava que você pudesse se juntar a mim, disse Ji Yanran, enquanto guardava a amostra. Um grupo de Shura? O que eles estão fazendo aqui? Ansem perguntou, com muita surpresa. Eles estão aqui para discutir uma possível trégua, disse Ji Yanran com um sorriso. Uma trégua? Ansem parecia chocado. A humanidade e a Shura estiveram travadas em conflito por muitos anos. A luta quase parou, mas não houve nenhuma declaração oficial de paz. Ji Yanran sorriu e disse, os humanos se desenvolveram muito rapidamente e nossa tecnologia excedeu em muito a do Shura. Antes, a humanidade e nossos corpos eram muito mais fracos que o Shura. Mas devido à existência dos santuários, nossos corpos foram capazes de evoluir. No momento, humanos poderosos podem rivalizar com o Shura. Com tudo o que conquistamos, conseguimos chegar à frente e ficar à frente deles. Além disso, o rei do Shura morreu recentemente. Muitos nobres estão atualmente competindo pelo trono,
colocando todo o seu governo em turbulência. Eles não podem perder tempo para lutar conosco enquanto cuidam de seus próprios problemas. Portanto, faz sentido para eles desejarem a paz. Talvez em algumas centenas de anos, à medida que nos desenvolvemos e nossa tecnologia continua o avanço, podemos acabar com o Shura. Acho que você está certo, mas não acho que isso seja possível. Quando Ansem foi para a escola, ele foi ensinado sobre como os Shura eram cruéis e poderosos. Ele não esperava que a humanidade cedesse às capacidades do Shura. É possível. Os humanos são os melhores do universo quando se trata de aprender e se adaptar. Os Shura são muito teimosos e de mente fechada. O que está acontecendo agora é de se esperar. Ji Yanran falou como se tivesse orgulho de ser humana. Ansem sorriu e disse, tudo bem, mas fazer as pazes é um grande negócio. É uma questão de diplomacia, então, por que você me quer lá? Não estou pedindo que você esteja lá para discutir a paz. Só quero que você esteja lá para se misturar e conhecer a Shura. Divirta-se, dance e festeje com eles. Ji Yanran riu e apertou o rosto de Ansem. Então, ela continuou a dizer, meu pai nunca seria estúpido o suficiente para deixar o verdadeiro mediador da paz para alguém tão inexperiente quanto você. Sem ofensa. Ah, você me quer lá apenas para participar das festividades? Você pode contar comigo para estar lá, comendo e bebendo. Sou bastante experiente nisso, quero que você saiba, disse Ansem. Ji Yanran revirou os olhos e então olhou para ele. Ela disse, você acha que eu escolhi você apenas para que você pudesse comer? Se isso fosse sobre comer, eu conheço alguns outros que eu poderia enviar para eles. Minha querida esposa, devo perguntar novamente, então. Com que propósito você me quer lá? Ansem agarrou a cintura de Ji Yanran e a puxou para seu colo. Enquanto ele fazia isso, suas mãos começaram a surfar ao longo de seu corpo e em suas roupas. Ji Yanran corou e disse, ei, estou falando de algo sério aqui. Ok, então me diga. Ansem claramente não estava levando as coisas a sério, e seu foco em outras coisas estava começando a drenar o interesse dela no assunto também. Seu rosto estava ficando cada vez mais vermelho. Ji Yanran agarrou a mão que a estava palpando e disse com uma voz implorante, podemos terminar rapidamente este assunto sério primeiro? Ok. Ansem sorriu e parou sua mão hedonista. Shura é um povo muito orgulhoso. A humanidade ainda não determinou o destino e a trajetória de nossa raça, portanto, eles não podem desistir de seu orgulho. Embora tenham vindo aqui para fazer a paz, provavelmente não serão capazes de se abster de encontrar algo para nos insultar. Ji Yanran respirou fundo e continuou a dizer, Shura sempre zomba e ri do corpo humano. Haverá muitos jovens nobres entre a comitiva Shura. Eles encontrarão qualquer desculpa que puderem para desafiar as habilidades de combate de nossos jovens, e embora tenhamos pessoas poderosas, poucos são capazes de competir em tão tenra idade. Se enviássemos idosos para lutar por nós, mesmo que ganhássemos, eles ainda iriam rir de nós. Então, antes de Ji Yanran terminar seu discurso, Ansem percebeu o que ela estava perguntando. Não havia outro humano tão poderoso quanto ele em sua idade. É isso. Ansem sorriu e olhou para ela. Sim, respondeu Ji Yanran. Então vamos ao que interessa. Ansem pegou Ji Yanran e a jogou no sofá. Capítulo 820. E o que ela? Ji Yanran contou a Ji Rosen sobre o líquido Shura, e ele o levou a sério, sobre o assunto que era. Ji Rosen pediu a Ansem para contar a ele sobre o líquido novamente, então recuperou a amostra no mesmo dia. A família Ji estava levando todo o caso mais a sério do que Ansem acreditava. Ele esperava que eles pudessem pesquisá-lo com sucesso, porque se não pudessem, as capacidades da família Zhao chocariam toda a aliança. Como Ansem estava se preparando para entrar no baile Shura, ele não teve tempo de voltar ao santuário. Ji Yanran começou a descrever os membros do grupo de Shura que estava chegando, apresentando-lhe fotos para que ele soubesse exatamente quem era cada um.
Há duas famílias reais de Shura chegando. Um dos membros da família real é um lutador Shura de quarto escalão, e ele é o líder de todo o coletivo que estará visitando. Ele não é uma pessoa que perde a paciência facilmente, mas mesmo que o faça, outros serão os únicos a cuidar disso. Não cabe a nós resolver isso. Depois disso, Ji Yanran mostrou a ele uma imagem diferente. Era a foto de um jovem e bonito Shura. Ele tinha um chifre roxo e longos cabelos roxos. Ele parecia ao mesmo tempo nobre e místico. Era difícil encontrar humanos que pudessem se comparar a ele. A sociedade da Shura foi construída sobre a autoridade. Ela existia há muito mais tempo do que a humanidade. A monarquia real havia sido estabelecida ao longo de muitas gerações e era algo que nenhuma família humana poderia se aproximar. Quando a humanidade começou sua era interestelar, o Shura os ajudou por causa de sua aparência semelhante. Naquela época, a Shura considerava a humanidade inferior. Os humanos não eram tão tecnologicamente avançados ou tão atraentes aos seus olhos. Mas eles nunca esperaram que a humanidade crescesse e alcançasse tanto tão rapidamente, ou que um dia se tornasse seu maior inimigo e ameaça. E agora, os humanos estavam à frente do Shura. A raça do Shura estava agora em turbulência política por causa de sua incapacidade de afirmar um novo rei para o trono e teve que intermediar a paz. Mas os Shura sempre foram arrogantes e nunca realmente respeitaram a humanidade. Apesar de seu avanço, o Shura ainda considerava os humanos uma espécie inferior. O Shura real sempre foi uma classe superior e todas as pessoas em sua sociedade tinham que adorá-lo. A sociedade humana não funcionava assim, e era apenas mais um motivo para a realeza desprezar seus inimigos. Este Shura real se chama Ilkielan. Ele tem 22 anos e é um membro muito notório da família Il. Nossa inteligência afirma que quando o Shura atinge a idade adulta, seu nível de condicionamento físico é estimado em cerca de 200. Se eles continuam a treinar e aprender suas habilidades de Shura, eles podem se tornar ainda mais fortes. A condição física de Ilkielan é estimada em cerca de 260. Esse não é um número preciso, mas é uma aproximação educada de nossas melhores informações. Ji Yanran apresentou o homem. Ele parece bastante poderoso, mas deve haver muitos superadores humanos com cerca de 20 anos de idade. Não seria mais fácil para você apenas chamar um superador? Ansem perguntou, com visível confusão. Os humanos foram capazes de entrar no santuário do primeiro deus quando atingiram a idade de 16 anos. Se tivessem sorte, acabariam em um abrigo grande e populoso que oferecia muita ajuda das facções maiores. Isso economizou muito tempo para coletar pontos Geno suficientes para chegar ao santuário do segundo deus. A mesma coisa aplicada no santuário do segundo deus para se tornar um superador. Embora isso não acontecesse com muita frequência, havia muitas pessoas entrando o tempo todo, então um bom número acabou sendo fortuito. Bem, sim. Há de fato muitos jovens afortunados que são superadores. E embora possamos chamá-los, o Shura real pode não querer interagir com eles. Ji Yanran deu um sorriso irônico. Por quê? Eles não são tão jovens? Ansem perguntou com surpresa. Suas identidades seriam diferentes. Ji Yanran então explicou. Aos olhos do Shura, a humanidade é considerada uma imitação de sua própria espécie. Eles não diriam isso na nossa frente, mas no fundo eles nos desprezam. Se Ilkielan deseja lutar, então ele certamente chamaria alguém famoso. Se ele quer alguém para lutar, ele provavelmente me escolheria. Por quê? Ansem estava ficando ainda mais confuso. Ji Yanran não era muito popular na aliança. Ela pode ter sido filha do presidente, mas não era muito lutadora. Com o modo como a lógica humana normal funcionava na aliança, ninguém a desafiaria. Ji Yanran riu e disse, os Shura pensam diferente. Para eles, nosso presidente é o rei. Como filha, isso me tornaria princesa. Ele é um Shura real e acabaria sendo forçado a me escolher para um duelo como o único candidato meio viável. Os Shura sabem muito sobre nossa sociedade.
Se eles me desafiam, não é porque eles não sabem que eu não posso lutar, eles gostariam de nos humilhar. Ji Yanran respirou fundo e continuou, meu pai pediu que você viesse para o seguro. Se ele me pedir para lutar, eu precisaria de você para ser meu campeão. Você é meu noivo, afinal. Eu não deveria ser chamado de príncipe? O marido de uma princesa é chamado de príncipe, se bem me lembro, disse Ansem com um sorriso. Ele estava muito interessado no Shura porque queria saber se Zero era um humano ou um Shura. Foi um de seus maiores mistérios não resolvidos neste momento. Quando ele encontrou Zero, ele também encontrou um frasco de uma substância desconhecida. Ansem não se atreveu a mostrá-lo a ninguém, pois não tinha certeza do que fazia. Não querendo causar problemas a ele ou ela, ele o colocou em seu banco por segurança. Ansem adivinhou que o líquido provavelmente estava relacionado a Zero, mas ele não confiava em nenhuma organização de pesquisa o suficiente para entregá-lo para exame e teste. Portanto, Ansem estava ansioso para conhecer o Shura real e ver se ele poderia notar uma diferença entre eles e Zero se eles entrassem em um modo Shura. Ele pensou que poderia aprender alguma coisa. Ansem não teve nenhum problema em lutar contra um Shura real, pois era uma coisa gloriosa para ele poder fazer. Afinal, a humanidade e o Shura lutaram entre si nesta galáxia por muitos anos, e inúmeras vítimas caíram em suas mãos. Influenciados por sua educação e ambiente, era natural que os humanos considerassem a Shura como seu maior inimigo. Qualquer triunfo sobre ele seria glorioso. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.